Olá, Kelly. Como estão? Oi, linda. Tudo bem? Tudo bem? Quanto tempo, né? Aconteceu alguma coisa desses 10 minutos que a gente não se viu? Não, só correria e uma meditaçãozinha pra dar uma. Ai, ai. Mana, vamos lá então. Eu tava aqui fazendo uma pergunta para o pessoal para ver se alguém sabia, já tinha ouvido falar sobre o eu superior. Josi, não precisa ter vergonha. Eu também nunca tinha ouvido falar até a Lana vir com essa. Não tinha parado para pensar o que que poderia ser o eu superior. É bem comum não saber e é por isso que a Lana existe para ensinar tudo que a gente precisa aprender. Depende. A guru que você respeita, só que não. Daqui. Vamos começar então, Lana. Vamos lá, então. Tendo barulho aqui. Acho que tu vai começar, né? Pelo ego e pelo eu superior. Isso. Na verdade, pessoal, antes da gente começar a falar sobre o ego e o eu superior, é preciso que a gente fale sobre uma outra coisa. Como a gente se vê, como nós vemos a nós mesmos, quando a gente está sob a influência da filosofia oriental e da filosofia ocidental. Por que isso? Aqui no Ocidente a gente tem um pensamento, assim, seja nas religiões, ó, o Bruno já ouviu muito, ele cansa de ouvir sobre o superior e ego. Então, aqui no Ocidente, a gente está muito acostumado assim, bah, eu tenho que me esforçar muito para um dia chegar perto de ser parecido com o Chico Xavier, parecido com Jesus Cristo, tenho muita caminhada pela frente, né? Essa é a visão que a gente tem aqui. Lá no Oriente, na Índia, na China, né, esse pessoal, eles têm um pensamento que nós já temos essa sabedoria dentro de nós. Só que em algum momento da nossa existência, uma microconsciência da gente, uma partezinha acreditou que, sei lá, precisava vivenciar uma experiência mais na carne, assim, digamos, para daí aprender algumas coisas. Tanto que o período atual que a gente está vivendo, tem alguns textos espiritualistas que estão dizendo que muitos praticamente todos nós sabíamos que a gente ia passar por isso, né, antes de reencarnar. E mesmo assim aceitou vir, quis vir, porque algumas coisas a gente teria que vivenciar na carne. Só que com o olhar do ego, a gente pensa, onde é que eu tava com a cabeça? Por que que eu fiz isso com a minha vida, né? Por que que eu vou querer viver na Terra no meio de uma pandemia mundial? Por que que eu vou querer viver na Terra, um lugar que tem fome, que tem tudo isso, né? E aí o eu superior, que tem um pensamento de que, cara, eu só vou aprender as coisas se eu vivenciar elas, porque eu só ler um livro, eu ter uma teoria, eu ver alguém me ensinando é uma coisa, mas eu tá na experiência é muito diferente. E aí, cá estamos nós, né? Então, o pessoal não defendendo assim um lado, filosofia oriental, filosofia ocidental, qual que é melhor. Todas têm o seu processo. Tanto que agora as religiões estão começando a perceber que, na verdade, o que importa é a gente divulgar a fraternidade. Tu vê teu irmão bem, não adianta só tu estar feliz. Então, que bom se a gente ir mais, cada vez mais para essa vibe, né? Então, o ego e o eu superior, eles divergem da seguinte forma. Vamos supor que aqui está o eu superior e o ego está aqui. Só que eles não são coisas distintas. O ego está dentro do eu superior, é uma partezinha. Só que a gente fica muito ligado nessa partezinha enquanto a gente está aqui na Terra. Vamos pensar lá em outro local, tá? Que lá não tem fome, não tem miséria, não tem inveja, não tem egoísmo. É super de boa a gente se manter bem, né? Não tem gatilhos. Daí a gente vem pra Terra, dessa loucura, cada um por si, né? E a gente entra numa coisa da individualidade, que tu nasce sozinho, tu morre sozinho, que tu tem que correr atrás, com tal idade tu tem que estar com toda a tua vida formada. E na verdade nós somos muito mais do que isso. Então, a gente precisa conhecer esse ego, as suas fragilidades, o que a gente pensa que são nossas fraquezas, mas é que só quando a gente conhecer a fundo o tamanho da nossa tristeza, o tamanho da nossa ansiedade, da nossa angústia, a gente vai ver, cara, então eu tenho que, se eu vejo que sou forte, eu tenho que resgatar uma força muito maior para poder superar isso, né? E aí, se a gente tiver muitas vezes com a consciência que a gente tem agora, que da Terra a gente acha que a gente não é capaz, que essa tristeza que eu sinto é maior do que eu, que essa raiva que eu tenho é maior do que eu. Só que se lá, antes de vir para cá, a gente fez as escolhas que a gente fez, que a gente lá a gente tinha uma consciência maior do todo, a gente sabia o que que a gente é capaz ou não, a gente ia escolher alguma coisa que a gente não conseguisse fazer, né?
aquela frase que a Amanda também sempre fala, que Deus não dá uma cruz maior do que a gente pode carregar, então tá tudo certo dentro do possível, né? E tu quer falar, Amanda? Pode falar. Não, eu ia dizer que quem viu a outra live que a gente fez, de certa forma pode ver algumas coisas sendo repetidas aqui, porque, na verdade, todas essas coisas que nós falamos, quando a gente fala sobre espiritualidade, desapego material, desenvolvimento, interior, autocuidado, isso perpassa todos os âmbitos da vida da gente, e de todas as formas. Então, muitas vezes, muitas perguntas terão a mesma resposta, porque as respostas têm a mesma origem, que nada mais é dentro da gente mesmo, né? Também outra coisa que eu preciso lembrar, que eu lembrei na outra live. Os trabalhos da Lana são totalmente desligados de qualquer religião, de qualquer doutrina, mas, como eu sou espírita, acabo trazendo um pouco para esse lado pela função dos exemplos. Mas tu pode ter qualquer religião ou não ter nenhuma para fazer as terapias que a Lana coloca, traz para gente. E aí, pensando nessa questão, a gente tem muitas passagens que nos falam que nós somos destinados a ser perfeitos. Nós fomos criados para ser perfeitos. E quando Deus diz assim, vós sois deuses, isso eu aprendi com a minha irmã, ela fala assim, quando ela fala vós sois deuses, ele quer dizer que nós temos a capacidade de mudar as coisas. É claro que nós não somos iguais a Deus, mas nós temos o poder de dentro de nós mesmos tirar a cura para aquilo que nos magoa aparentemente de fora. Porque na verdade, não são as pessoas que trazem as coisas pra gente. Não é, o fulano me magoou, o ciclano me decepcionou. Eu é que me decepcionei, eu que me magoei com a atitude dele. Ele não tem poder de fazer isso comigo, mas eu permito que ele faça. Então, esse desenvolvimento todo, e principalmente do ego e Deus superior, é que vai fazer a gente ter as atitudes mais corretas ou não tão corretas diante das adversidades da nossa vida, assim. É assim, pessoal, se vocês têm, tipo, um pezinho, assim, uma vontadezinha de algum dia fazer uma terapia, saibam que vocês vão precisar ter que deixar um pouquinho de lado a questão de culpabilizar o outro, de terceirizar a tua responsabilidade, tu vai ter que chamar ela pra ti. Porque desde que nós somos pequenininhos, tipo, a gente cai, o pai, a mãe vai falar, mãe, fulaninho te empurrou. Cara, mas com aquele empurrão eu fiz um esfolado, daí eu descobri, era mercúrio que a gente passava o nome. Sim. Sabe? Descobri que arde, mas depois fica bem. E se eu não tivesse me esfogado, eu não sabia que tem um remédio, que eu vivo numa época que a gente pode, sei lá, se for um ferimento, fazer uma cirurgia. Então, a gente ainda julga muito a questão de aprender pela dor, não gosta, não gosta. Só que só depois que a gente aprender, ou que a gente aprender que nós não precisamos vibrar na dor para aprender pela dor, que a gente pode mudar esse padrão, daí a gente vai se libertando, né? Oi, Ana. O Mertiolate é a maior filosofia da vida, assim, né? O Mercúrio. Porque ele é totalmente a nossa realidade, assim. A gente se obriga a passar dor para aprender as coisas e para curar as coisas que a gente cria dentro da gente mesmo, né? E a gente ainda não tem capacidade, eu acho, de aprender pelo amor, sabe? É muito difícil. A gente sempre vai atrás das coisas, a gente vai atrás da espiritualidade, da fé, das crenças, quando a gente não tem mais o que fazer, quando a gente já tomou os remédios, quando a gente já foi nas terapias convencionais, quando a gente já fez o que Deus e o mundo mandou e não deu certo. Daí a gente pensa, não, então eu vou tentar isso aqui de olhar para dentro de mim mesmo e mexer nessa baderna que é a gente mesmo e a quantidade de sentimentos e de questões anteriores que nós trazemos dentro da gente mesma, né? É isso mesmo. Então, pessoal, que a gente possa também não só ficar uma coisa, eu e a Ana falando só da teoria, que a gente pode fazer alguma prática também, né? É muito fácil a gente identificar as características do nosso ego. É claro que tem coisas que são camufladas. Por exemplo, assim, a pessoa vem na terapia, ela diz, tem muita raiva de fulano, e quando vê a pessoa, na verdade, se sente rejeitada por fulano. E aí tu vai, claro que tu vai Tem acabar. inveja de fulano. E uma coisa que é muito positiva, pessoal, que a gente traz da filosofia oriental, é que não basta a gente
diagnosticar, apesar de não curtir muito essa palavra. Não basta a gente identificar, a gente veio aqui para se curar disso, para deixar isso para trás. Então, assim, ó, basta, tu faz uma terapia que ameniza os sintomas, se tu toma uma medicação que dá uma segurada, show. Mas tu pode ir na raiz, tu pode ir lá, se isso aconteceu há 1500 atrás, 1500 anos atrás, tem como tu sair daquela sintonia e vibrar no agora, o que que eu mereço agora, agora é um novo dia, aquela pessoa que eu fiz mal, deixei aquilo para trás, eu pedi perdão, sei lá, né, resolvi. Então, como que a gente faz isso de identificando? Pensando nas nossas reações. Quando alguém vai lá e altera a voz, canta de galo, né, como a gente diz aqui. O que que acontece? Ah, eu me magoo, eu quero levantar mais alto ainda, eu me isolo, tem a questão da fuga também. Mana, Então, vamos fazer aquela da interatividade, ver se o pessoal gosta. É esses aí que quer fazer para ver se o pessoal já respondia? esse é um pouquinho mais para baixo, mas pode ser Ah, também. tá. Que Então daí tem outro, vai lá, vai dando exemplo. Eu achei que era aquele ali que tu já ia pedir para eles falar. então, na verdade, quem quiser já compartilhar, pessoal, show de bola, porque é uma coisa fácil, por exemplo, assim, ó, quando alguma coisa sai do teu controle, assim, sabe? Tu tava planejando, não, tinha isso, isso e isso que eu queria que acontecesse, daí alguma coisa dá um brete no meio. Qual é a tua reação? Minha reação é espernear, chorando, espraguejar, porque é comigo. Minha reação é uma outra coisa, por favor, fica à vontade. Antes que eu esqueça, sabe como eu faço para identificar o que que eu fiz pelo ego, o que que eu fiz pelo eu superior? Pode ser que sirva para o pessoal também para ajudar. Quando eu me culpo depois pela atitude que eu tive, eu sei que eu agi com ego. Arrasou. Quando eu fico assim, bah, não devia ter falado daquele jeito, ou não precisava ter ficado tão braba, ou quando eu penso assim, meu Deus, meu mentor deve estar com muita vergonha de mim pelo que eu fiz, eu sei que eu agi pelo ego, sabe? Que eu deixei o eu superior de lado e deixei que a animalidade falasse mais alto naquele momento, assim, a materialidade também falasse mais alto. É bem isso, gente. E a gente fica pensando assim que, ah, mas eu ainda não sei o que que é meu ego, meu superior, meu eu superior. E a gente começa a identificar pelos níveis do ego. Por exemplo, assim, eu tô, eu não me lembro eu não me lembro de 9 elogios que eu ganhei na minha infância, mas eu me lembro de uma ofensa que uma pessoa me falou. Quem é que tem que se magoa, assim, que dramatiza, que chora? A criança. Quem me conhece ultimamente sabe que eu tenho bastante lado aflorado, no caso, né? Então, agora que eu tenho começado a conseguir discutir, às vezes sem chorar, mas ainda passo muito perrengue. Porque a gente tem, todos nós temos essas características, não importa se a gente tem 70, 80 anos. Inclusive, tem vovôs, vovós que agem muitas vezes como inconsequência ou ficam muito vibrando na criança, no adolescente. Tem pessoas adultas já, pais, mães de família, que também às vezes agem assim. Nós, às vezes, só queremos ser abraçados, né? Não importa a nossa idade, ser acolhidos por alguém. Então tá tudo certo, só que a gente precisa identificar até que ponto a gente tá, talvez, fazendo mal e fazendo mal para quem tá na nossa volta, né? Então, tentar pensar assim nas reações de vocês em relação às coisas, quando alguma coisa dá errado, quando alguém parece, né, se alterar, assim, como que eu respondo a isso? Eu tenho muita questão, assim, de querer, tipo, que tudo sempre fique direitinho, sabe? Eu acho que é uma coisa bem de terapeuta, tu querer ver todo mundo sempre bem. Então, se tu vê alguém alterado, tu nem identifica, às vezes, que sentimento tu tem. Tu já fica assim, será que fulano vai se alterar também, sabe? Então, tudo tem armadilhas também, né, pessoal? Será que não tem um caos generalizado? Tipo, será que eu vou conseguir controlar? Coitado, ela usando o controle. Então, assim, pessoal, agora entrando, vocês já viram que tem o eu superior, que eu, no fim eu não falei o que é o eu superior, só falei do ego, né? Não O eu fala. superior, o eu superior, então, pessoal, é esse eu divino. Independente da gente ter uma crença de que Deus existe, se tu não acredita e se Deus existisse, então, o que que um Deus ia merecer? Cara, ele ia comer bem, ele ou ela, né? A deusa, ele ia, tipo, ter relações saudáveis, as coisas ruins não iam bastar, ele ia querer mais coisas, coisas positivas, né? Ele ou ela. E aí tu imagina se tu começa a te ver assim. Então tem um pessoal aí que acredita que a gente, nós somos deuses. Bah, daí vai lá a Lana lá e come um pacote de Ruffles todo sábado, né? Então, não é que a gente não possa cometer essas coisas, mas tem que ver assim,
o que que, na maioria dos nossos dias, o que que a gente está fazendo com a nossa vida, né? Se é uma coisa que, não, eu tô sempre com preguiça de fazer alguma coisa direitinho para me comer, eu tô sempre sem me importar que hora que eu acordo, como é que eu vivo a minha vida. Quando é uma coisa constante, muitas vezes a gente está botando fora a nossa encarnação. E isso independe da gente acreditar em outras vidas ou não. Porque eu posso pensar assim, cara, a vida é uma só, tem que aproveitar. Qual que é o teu sentido de aproveitar? Para uma criança aproveitar e ficar mexendo na terra, brincando, pulando da árvore. Tu quer passar tua vida assim? Para um adolescente é, banho, meter o louco aqui, né? Rodar a camisa e tal. Pode ser, no sentido de aproveitar. Isso dentro dos estereótipos, né, pessoal? Então a gente precisa perceber assim, o que está vibrando mais em nós. E aí eu vou falar, dar uns exemplos que a gente vai identificando, então. Já que todos nós temos os 4 níveis: a criança, o adolescente, o adulto e o ancião. O ancião tem só o lado superior, porque o lado inferior ele já passou esse nível, né, amores? Essas fases não é de matéria, tá? Não é do físico. É as fases do espiritual. Do espírito, a Isso, infância, a adolescência, o adulto e o ancião. Não quer dizer que o ancião, o velhinho, é sábio, porque uma criança pode ser um espírito ancião e um velhinho pode ser um espírito infantilizado. exatamente, que vibra mais naquela criança, né? Isso aí. Então o eu superior é aquela plenitude, ele age mais como adulto, como ancião superior. Ele sabe que ele tem que deixar a criança dele vir nos momentos que ele tem que ser leve. Tipo, não é assim, tu vai vibrar meu superior, tu vai ser uma pessoa totalmente, né? Porque tu também tem que sentir a vida, tu também tem que rir, chorar, se emocionar, às vezes passar uma raiva. Até porque a gente escolheu essa experiência humana quando a gente estava na consciência lá do eu superior. Então ele sabe que isso faz parte, né? Nós sabemos lá no fundo. Vamos pensar assim, então. ah, Pensando na criança, tá? A criança não se responsabiliza pela atitude, até porque ela não tem nenhum tipo de independência. A gente ensina a criança, com o passar do tempo, a ir lá e guardar os brinquedinhos, a ver assim, o que que ela tem que fazer quando ela se machuca. É só um machucado que dá um beijinho em paz. Não é um machucado que tem que mostrar para papai e para mamãe, tu vai ensinando, né? Então, a gente tem que ver de que forma que nós estamos agindo desse jeito na nossa vida, né? Seja uma dependência emocional de alguém que vai lá e nos cuide. Isso não quer dizer, pessoal, que a gente tem que recusar ser acolhido, tem que guardar tudo pra nós. Mas sim a gente ter uma certa, tipo, cara, minha vida é importante, sabe? É importante o que eu faço com a minha atenção e tudo mais. Olha, tá que legal o comentário do Gui, né? Que tem uma experiência agora legal com a Umbanda também. Que ele diz que tem as entidades, os guias, que são as crianças, os pretos velhos, todos têm a mesma capacidade de sabedoria. Isso é muito legal, gente, porque aqui eu tô falando da criança, eu tô falando do aspecto inferior da criança, que seria assim, tipo, ela fazer um drama, ela se apegar a muitas coisas pequenas, não entender o todo, né? Só que tem a versão superior da criança, que é quando a criança é leve. O Gui sabe que eu tenho, a Amanda também, você sabe, muitos da live sabem que eu tenho uma melhor amiga, Pri. E quando a gente era pequenininho, lá com 6 anos, que a gente brigava, nós separava um tantinho assim a classe, porque a gente tinha brigado. Daí passava 5 minutos e a gente tava se amando, né, tocando terror. Então essa leveza que a gente precisa trazer pro nosso adulto, senão a gente fica vibrando no adulto inferior, que é muito rígido mentalmente. Não, aquela pessoa me magoou daquele jeito, eu não admito aquilo, então Isso não vai mudar. isso é exatamente a inflexibilidade de um aprendizado, né? De uma possibilidade assim. Então, a gente, a gente ensina que o fulaninho ou a fulaninha vai lá, que vai lá, a gente vai ensinando para criança que o fulano, a fulana que mente, que engana, que ilude, tá errado. Ou a gente deveria ensinar isso, né? Tem várias pessoas que estão na idade cronológica de adultas, né? Mas tudo bem. E aí agora a gente vai pensar assim, gente, quantos adultos tem que a gente conhece que mente, que iludem, que pensam só em si? E a gente tenta avaliar agora como um todo, tá? Até agora a gente estava falando, o que que tu acha de ti? O que que tu tá vibrando mais? Agora tentem pensar na humanidade, como que a gente estava até antes dessa pandemia. A questão assim da própria divisão, da própria distanciamento econômico que tem entre uma classe de pessoas e outra classe de pessoas, gente, Desigualdade. né?
Tipo, só isso já demonstra que a gente tá vibrando num ego adolescente e criança. Tipo, a criança é aquela que vai lá, meu Deus, aquele brinquedo eu quero pra mim, ele é meu, eu não te deixo ter ele. Aí tu começa a ver assim, cara, são poucas as pessoas que vão lá e partilham, que têm essa noção de, nossa, eu não preciso de tudo isso, talvez eu possa ter o meu, né, o suficiente pra mim, mas também ver se eu posso doar uma parte pra uma caridade, uma coisa assim. E, pessoal, eu gostaria assim que vocês pensassem que tudo isso que eu tô pensando tá ocorrendo nos últimos anos. É uma sabedoria que todos nós temos dentro de nós. Só que a gente fica apagado aqui muitas vezes na Terra. Tipo, até os meus 18 anos eu achava que o mundo girava em torno da minha família, que, meu Deus, que era muito difícil a nossa vida aqui, sendo que eu nem reconhecia os privilégios que a gente tem, né? Então, a gente precisa tentar perceber isso, sabe? Tá tudo bem se tu não faz nada social, sempre tem que começar, né? Essa questão assim de tu começar a pensar mais nos demais, não em ti. E isso é mágico, gente, porque não é assim, ó, não é tu querer ocultar tuas coisas, querer esconder. Tu poder te trabalhar, te acolher, mas também pensar que tu pode estar fazendo essas outras questões. E às vezes é ótimo assim que a gente possa estudar, viver numa época que a gente pode fazer, né? Tudo, mestrado, doutorado, e tudo mais. Mas também que a gente possa saber que para tu fazer a diferença na vida de alguém, é ótimo se tu tiver lá no poder e tu ter uma consciência assim. Mas tu também pode ir lá fazer uma coisinha pela pessoa do bairro do lado do teu, né? Algo nesse sentido. E encontrar a nossa forma, né? Porque cada um tem um jeito. O espiritismo, talvez outras doutrinas também possam trazer uma coisa bem importante em relação a isso quando a gente fala de caridade. Porque quando a gente fala a palavra caridade, a primeira coisa que aparece na nossa cabeça, assim, é a gente dar esmola, a gente dar alimento para alguém que não tem o que comer, a gente doar nossas roupas, que nem a gente não usaria mais, mas a gente acha que alguém vai usar. E pensa assim, ah, mas eu tenho pouco, meu salário é pouco, eu não compro nada supérfluo. Então eu não tenho como dar nada para ninguém. Não tenho que dar. Meus filhos têm pouco brinquedo, eles não têm o que dar. Ou eu realmente sou uma pessoa de poucos recursos e não tenho realmente de onde tirar alguma coisa para dividir com alguém. Aí a doutrina espírita nos traz assim, que a maior caridade e a mais difícil de ser feita, vocês nem imaginam qual é. O perdão. De acordo com a doutrina espírita, a maior caridade e a mais difícil é o perdão. Porque a gente pensa assim, ah, mas a caridade não tem nada a ver com perdão. A caridade é amar ao próximo. Em todas as situações, em todos os âmbitos. É ser benevolente, ser humilde, não ser orgulhoso, não ser avarento. E aí nós pensamos assim, ah, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como ajudar ninguém, mas a gente passa pelo cara, pelo mendigo da rua, a gente atravessa a rua porque a gente acha que vai nos assaltar. Não precisa ser mendigo, às vezes só pela cor da pele. A gente já pré-julga que a pessoa vai fazer alguma coisa pra gente. A gente passa por uma pessoa que às vezes a gente, que nem tu falou, a gente discutiu, ou a gente não se dá tão bem, a gente não se dá o trabalho de dar bom dia. A gente entra num lugar que tem um porteiro, uma pessoa faxinando, a gente finge que a pessoa é um espírito desencarnado e não fala com ela, não cumprimenta. Isso tudo também é caridade. Ter capacidade de olhar para as pessoas e reconhecer e ver as pessoas, como a Ana fala, não sei se a Ana está aí ainda, ela fala, eu te vejo. Isso faz tanta diferença para a pessoa que está ali naquele lugar, muitas vezes de passar como despercebido ou não importante, que isso também se torna uma caridade da nossa parte. E é grátis para fazer. Como a gente fala, custa R$ 0, né? A gente ser atencioso e educado. Isso também é uma forma de ser caridoso. Doar a tua atenção a alguém que precisa conversar, dividir um problema, não dizer não tenho tempo, não posso agora, principalmente para quem ouve os teus problemas quando tu precisa, né? Então, só para fazer esse parêntese, que a caridade está muito além da materialidade, né? E ainda, né, mana, quando a gente vai olhando assim, essas pessoas a gente subentende que por a gente estar muito apegada aos rótulos, elas seriam inferiores a nós por alguma coisa, né? Sendo que talvez tu vá fale uma coisa para aquela pessoa e aquela pessoa te fala uma coisa que tu não sabia, ou te fale uma coisa que te surpreenda positivamente.
ou ela só te olha e percebe, cara, nossa, alguém me notou, sabe? Eu tô aqui. Então, essas coisas todas podem ensinar coisas pra gente, né? Que a gente pode pensar nisso também, que não é por acaso que a gente escolheu tal país pra viver, pra nascer, nem que a gente tenha se mudado ou não, mas o lugar que a gente vive hoje é o lugar que a gente precisa estar nesse momento. Isso não é a mesma coisa que se tu tá num lugar tóxico, tu tem que ficar aí, tá? Mas dá pra entender. É a liberdade da escolha, no caso. É isso aí. Então, pensar assim, tipo, tem muitas vezes que eu passo na rua pelas pessoas, eu acho até que devem me achar meio estranha, assim. E eu vejo coisas legais nas pessoas, tipo, seja um cabelo, seja um... Nossa, teve uma vez que eu tava lá, um dia que eu tava lá em Bento e tinha um prédio, tem bastante prédio lá, e tinha um prédio muito alto, tinha uma criancinha brincando com um apito com a mãe dela, tava, tipo, no último andar, muito longe. E eu olhei assim, cara, eu vou estar com essa criança, azar, não me importa, se ela não me conhece. E aí eu abandei, assim, tudo, eu fiz uma folia, tentei assobiar, assim, também. Que é uma coisa que o ego começa assim, ó. Cara, vão te achar louca, por que tu tá fazendo isso? Nem conhece essa criança, a mãe dela vai achar que tu é uma psicopata. Tentem perceber quantas coisas a gente deixa de fazer pra se encaixar, né, na sociedade. Quem é que faz isso? Quem é que pega e faz assim, ó, bah, eu tava louco pra estudar dança, só que a família e a sociedade me diz que isso não dá dinheiro. Quem é que se molda para ficar pertencendo a um grupo, se sentindo como pertencente ao grupo? O adolescente. Olha aí como a gente tem, todos nós temos. Eu sinto vontade, às vezes, de chegar para minha família e dar um abraço, e não quero saber como é que eles vão reagir. Mas enquanto eu me bloqueio de fazer isso, por todos esses pensamentos, eu tô deixando o ego inferior no lugar. E aí, o que que a gente tem que pensar, pessoal? Não é justificar, né? Ah, eu tenho, sei lá, tendência ao isolamento, então eu fico aqui mesmo, é assim, eu não sei da carinha, ponto final. Se tu identificou, é a chave que tu tem, tipo, se isso é uma questão pra ti na tua vida, né? Se tu sente que tu tá aqui pra melhorar, é a resposta, né? Então, ah, tentar pensar sobre isso, né? Pessoal, eu gostaria que se vocês estivessem pensando já, não sei se algum de vocês pensou, bah, eu me identifico de tal forma, ou de repente veio outras situações na cabeça de vocês, né? Bah, eu sinto que a minha criança tá aí bombando quando. Tananã, tananã, tananã. Ou eu sinto que o meu adolescente tá bombando quando. Tananã, tananã, tananã. Ou pode ser mais também só assim, eu sinto que eu ajo mais com o ego em tal situação, ou mais com o eu superior em tal situação. Na verdade, isso é bem fácil, né? Porque a gente age mais com o ego com as pessoas estranhas, com as pessoas que não são do nosso círculo familiar, que a gente não conhece muito bem. Porque as pessoas que a gente ama, a gente sempre fica assim, coitado, né? Tá no caminho dele, é o jeito dele, claro, em relação a algumas coisas, né, gente? Não 100%. Mas existe isso, de dois pesos e duas medidas. Às vezes, o mesmo erro que alguém que a gente ama comete, alguém que a gente não conhece comete, tem pesos diferentes. É a mesma coisa quando o erro é nosso, que a gente tá apontando e falando, ele fez tal coisa, e a gente faz igualzinho. Só que, não, né? Eu tenho meus motivos. Então, isso também é, de certa forma, agir com o ego e com o eu superior. Mano, vamos dar um tempo pro pessoal mandar aqui, porque ontem a Josi me falou que tava bem atrasado os comentários. Tá bom. Gente, vão Mas, falando aí o que vocês pensam sobre ego e eu superior nas atitudes de vocês, nas ações. e agora que eu vi que não tava descendo aqui o meu, agora que eu tô descendo. Aí, eu tô tentando agora ver o que que essas duas loucas estão em silêncio, né? Eu também fico assim, mas ela falou, eu fui falar e tu tava dando tchau já. Nossa, vamos Então vamos esperar um dar uma pouquinho. esperadinha. Ou se vocês quiserem fazer alguma pergunta também, gente, a Lana tá aí para responder. E a Paula também, que ela é cheia de sabedoria para se fazer. É, até quando o Alan, esse moço muito bonito, esse rapaz, ele falou um negócio que quando tu falou, mana, eu pensei, por exemplo, assim, ó, faz de conta que a gente tá caminhando na rua e tu tropeça em alguém. Tu fala, meu Deus do céu, desculpa, só falta carregar a pessoa no colo, né? Quando é em tu esbarra em alguém, boca aberta, te liga, né? Então, ali entre a nossa família, muitas vezes a gente mostra o ego raiz, né?
E ali, pelo que ele falou, acho que a gente tende a ser muito mais duros, que é o ego, né? Com quem amamos. Isso vai muito da expectativa que a gente coloca na pessoa. Porque do estranho a gente não espera nada. E de quem a gente ama e ama a gente cria uma expectativa de que a pessoa vai ser perfeita, vai ser maravilhosa, não vai ter erros. E daí, então a gente acaba sendo mais decepcionado e sofrendo mais com as coisas que essas pessoas fazem pra gente, né? Isso, né, O Alan pessoal? te mandar essa pergunta, depois te dou uma bala. Sim. Interatividade. E também, né, pessoal, é interessante, sim, ver como essas coisas todas têm a ver com a nossa forma de ver a vida. Tipo assim, se eu acredito que as coisas são aleatórias, que nada faz sentido, por que que eu vou querer ir lá e me resolver com o fulano e pedir perdão ou perdoar ele? Tá aí, né? Vivendo mais um dia. Então, isso tem que ter a ver também. Bah, se eu acredito que as coisas têm um propósito para acontecer sem necessariamente eu acreditar em mais de uma vida, já é um motivo, né, para eu tentar, tipo, ser a minha melhor versão aqui. Então, a Josi falou, ouvindo isso, acho que muitas, até a grande maioria das minhas atitudes são feitas pelo ego. Até brinquei que meu eu superior estava seriamente abalado. Mas depois de ouvir quanta caridade, estou indo. Olha aí. É, gente, assim, ó, quando a gente começa a fazer a listinha das coisas que a gente age com base no ego, é bem complicado. Tu fica pensando assim, bah, cara, tô radiando em muita coisa na minha encarnação. Só que isso faz parte da terapia, né? A gente percebe que margem que a gente dá, o que que a gente abre para que as outras pessoas façam o que bem entende conosco, por aí vai. Então, tu começar a chamar a responsabilidade pra ti e percebendo, cara, isso não é de hoje. Talvez eu esteja com esses sentimentos há 3, 4 vidas. Então, não vai ser da noite pro dia a mudança. Mas ela acontece, né? É gradual. E aquela ideia de que não é o outro que faz pra mim, né? Eu permito que ele faça comigo alguma coisa. Eu permito que ele me altere, que ele me deixe com raiva, que ele me deixe estressada. Não é a ação dele que faz esse efeito. Sou eu que dentro de mim tem alguma coisa. Ah, outra coisa que a Ana falou também muito interessante na live, não sei se da Tiele ou da Ju, ela falou assim que a gente, quando alguém ofende a gente, assim, quando alguém xinga, tipo, fala pra ti assim, ai, tu é muito egoísta. Quando a gente não tem aquela qualidade, a gente finge assim, ai, acho que tu quiser, sabe? E quando a gente tem aquele defeito e a gente sabe que tem, a gente fica, né, aquela palavra. Não, tu não pode dizer isso de mim, porque eu não sou assim, porque eu não sei o quê, porque a gente sabe no fundo que é. Então, o nosso ego, ele quer se mostrar assim, não, não fala isso de mim, quem é tu para falar isso de mim e tal. Então, isso vai muito também do nosso inconsciente, às vezes, de uma forma de fazer um escudo, assim, uma barreira. Querido, não me ofende, eu sei meus defeitos, não precisa tu vir me falar, né? Isso também acontece bastante. Eu lembrei de um caos, só que eu precisaria da permissão daquele ser que está com o meu namorado para contar. Que foi uma coisa assim, nesse sentido que ele Pode, indicava a assim, live é minha, eu que mando. que ele indicava assim comigo e aquilo tava, sabe? Tava nascendo um monstro. Aquilo só correspondeu dentro de mim porque eu tava lá com medo de que alguma coisa se repetisse, um padrão dos meus pais. Então, tipo assim, ó, para primeiro, é uma coisa que muitas vezes eu deixo de fazer, para, esteja presente, vê por que que isso tá te irritando. E aí, depois, quando tu vai cavocando, se olhando a fundo, bom, gente, eu terminei a discussão, pegando uma foto da Laninha pequenininha, dizendo pra ela que tá tudo bem, que aquilo não vai acontecer de novo. Só que se eu não tivesse, até, bom, não sei se foi meio tarde, acho que agora já passou, né? Foi como foi. A intenção dessa terapia é que a gente veja, perceba que o gatilho tá se armando e ali tu já tá ligado. Ó, eu não vou fugir de novo, eu não vou me esbravecer, eu não vou ficar triste de novo, eu vou prestar atenção, porque eu tô aqui pra melhorar, eu quero romper esses padrões. Aí tu vai deixar vir, tu vai estar presente, não é que, ah não, fica super mais fácil, né? Tu vai aos pouquinhos ir lidando com aquilo. A gente perguntou para o nosso professor, que é presidente da Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, tá, prof, e aí, né? Tipo, o senhor tem gatilhos também, o senhor fica pé da vida, o senhor se entristece. Ele falou assim, gente, igual a todo mundo. Só que dura muito menos tempo. Antes durava, tipo, tu me falava uma coisa hoje, eu ficava 3 anos magoada contigo. Depois
3 meses, 3 semanas, 3 dias, até que fica 3 segundos, porque daí tu tem muito nítido o que que é o teu eu superior e o teu ego, e tu escolhe conscientemente com quem que tu quer agir na tua vida. Daí flui, gente, é muito legal. Sou suspeita pra falar. Essa escolha, acho que é, ao mesmo tempo que é a mais difícil, é a mais importante, né? Porque a gente tem um tempo para parar diante de uma situação, assim, nem que seja um segundo, para pensar assim, o que que eu vou fazer? Eu vou surtar, me botar, ou eu vou respirar fundo, conversar, tipo, nem que seja sair de perto na hora, né? E olha só, gente, tem uma pergunta aí. Por que que a gente é acostumado assim a falar, ah, tu para, daí tu vê como é que tu vai lidar? O único momento que a gente respirou certo aqui nessa vida era quando a gente era bebezinho, sabe? Quando você tá deitadinho e a barriguinha incha, assim, porque você tá respirando certinho, né? Depois que a gente começa a falar e tal, e tudo mais, a gente começa a respirar errado. E aí tu imagina assim, ó, cara, então tu tá me dizendo que pra eu evitar que o ego mande na bagaça toda, eu tenho que respirar. É um baita de um atalho. É muito legal, porque quando tu tá respirando, tu tá consciente, bah, olha, esse sentimento tá crescendo dentro de mim, então eu preciso prestar cada vez mais atenção no meu corpo, na minha respiração, pra não externalizar isso com alguém que às vezes não tem nada a ver com aquilo que tá surgindo, né? Então, olha só, se tu quer uma dica assim, fácil, um macete rápido, né? Não quer dizer que eu já esteja experiente nisso, mas estamos aí na tentativa. Começa a prestar atenção na tua respiração, como é que tu tá, te permite sentir. Se tu quer chorar no meio, chora, se tu quer, né? Faz isso, mas esteja consciente contigo mesmo, que quando tu tá contigo mesmo, pensando nas tuas palavras, tu não vai mandar o outro longe, tu não vai dizer que o outro é a razão da tua vida ser isso e aquilo. Tu vai pensando, bah, olha o que que isso tá me causando. Não é o outro que tá gerando, que tá lá pegando um potinho de frustração e derramando em mim, né? Aquele sentimento está sendo gerado por mim. E isso é muito interessante, pessoal, de perceber, assim, em grupos de pessoas. Tipo assim, ah, vocês falam uma coisa numa roda de amigos, cada um às vezes vai reagir de um jeito, né? Um pai e uma mãe agem de uma mesma forma, criam dois filhos de uma mesma forma, apesar de que tem muitas coisas aí, né, por trás disso. E cada um reage de um jeito em relação aos conflitos. Por que que é isso? Nossa personalidade, a psicologia tradicional daqui do Ocidente diz que a nossa personalidade é criada na nossa infância. Só que existe todo um inconsciente de todos os nossos antepassados, das nossas outras experiências na Terra, em outros locais, que a gente traz a nossa personalidade congênita. Por isso que às vezes tu pergunta assim, às vezes vem pra terapia uma pessoa que tem medo de altura e nunca passou por nada nesse sentido nessa encarnação. Ou a pessoa tem uma desconfiança que alguém vai trair ela e nunca ninguém nessa encarnação traiu ela. Aí tu vai ver uma sintonia que ela tá com alguém ou com uma experiência do passado. Então, como é importante a gente prestar atenção no que a gente está sentindo e levar para algum local se a gente sente que não tá conseguindo sozinho. A gente não precisa chegar nesse ponto também, né? Porque partindo do pressuposto que a gente tá aí para se ajudar, para aprender um com o outro, é só ir, né? Então, para tentar investigar isso a fundo, deixar vir. E é como se quando a gente começa algum processo terapêutico, seja qual for, é como se tu tivesse com várias camadas, né? Tipo, aqui tá a camada do teu eu superior, e aqui tá o ego infantil inferior, o ego adolescente inferior, o adulto inferior, bota mais um pouco de influência social e tudo mais aí. Quando tu vai fazendo terapia, tu vai se despindo dessas camadas, e aí quem sobra? O eu superior. Bonitinho e a mãe. Gente, nós temos 46 minutos de live, mas eu queria abrir esse espaço para vocês fazerem perguntas específicas sobre a terapia e como ela funciona, se vocês têm alguma dúvida sobre o que é a psicoterapia reencarnacionista, sobre as ferramentas. Não sei se vocês sabem que a Lana atende aqui e lá em Bento também. Então, tá lá na salinha dela. Nós somos um pouco suspeitas para falar, né? Até na outra live eu pedi para o pessoal que já tinha feito o tratamento com ela falasse um pouquinho sobre, mas eu acho que é bem interessante vocês, de repente, fazerem uma pergunta, aproveitarem esse momento que a Lana está
disponível para tirar alguma dúvida, assim, ou que vocês queiram saber, ou que vocês tenham curiosidade, ou alguma coisa que vocês ouviram e querem saber se é verdade. Essa pergunta da Ana, uma excelentíssima profissional que tá todo mundo louco para conhecer aqui em Cachoeira, né? Como tem um tipo de hipnose, então existem várias escolas de regressão a vidas passadas, né? Eu acredito que a maioria delas faça o processo de hipnose, que algumas vezes tu não tá consciente ali do que tá acontecendo, né? Ou tu dorme, vai falando as coisas, enfim. Na nossa, pela Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, o processo é consciente. Vou mostrar um desenho aqui para vocês, se vocês não se importam, eu tenho dois esqueminhas. Aqui tá o nosso corpo físico, né, de carne e osso e tudo mais, e aqui tá os nossos demais corpos, que é onde ficam armazenadas as memórias e tal, tudo mais de outra vida, onde a gente tem esse contato com outros seres e tudo mais, que na verdade é tudo o mesmo balaio, só que a gente fica individualizando, né? Eles, nós, fulano, ciclano, extraterrestre, só que quando a gente desencarna, a gente também é extraterrestre, né? Então, por exemplo, pra gente chegar num estado aqui, imagina, tu tá lá pensando, o que que eu vou fazer pra pagar aquela conta? E aí isso tudo tá ali na hora da investigação do inconsciente, né? Então a gente faz uma meditação, um relaxamento, a pessoa continua tendo a consciência, né, de tudo que tá acontecendo, ela escuta o barulho da rua e tudo mais, sente o corpo dela, sente frio, sente calor aqui da sala, mas ao mesmo tempo ela tá com um nível de relaxamento que permite que ela receba informações, assim, digamos. E isso é muito individual, né? A gente ser, assim, alguém que é mais visual, pode perceber mais coisas, assim, de cenas. Tô vendo isso e aquilo. Tem pessoas que são mais de sentir. E às vezes a gente chora, né? Ri, porque tu realmente, tu quase praticamente vivencia aquilo, né? Então, a Ana falou que todas as dimensões estão aqui. Então, Sim, gente, esse é um papo que eu a gente só adoro. não consegue enxergar. E que dizem assim que é uma teoria de pensamento que diz que já existem várias realidades, só que a gente está escolhendo o tempo todo qual que a gente vai reproduzindo aqui no agora, né? O Alinho perguntou, a única coisa que muda de uma vida para outra é o corpo físico? Olha, gente, eu acho que pode até ser que mude, a Mana pode me auxiliar com a visão dela disso aí. Eu acho que pode até ser que mude questão de contexto, tipo, numa eu encarnei lá no Brasil, no outro eu encarno lá em outro lugar. Só que as coisas, se tu tá muito tempo tentando aprender, tipo, sobre a raiva, controlar a raiva, sobre deixar aflorar tua criança superior, sobre diminuir tua tristeza, tu vai escolher coisas que vão ser mais ou menos parecidas ao longo da encarnação, sabe? Por exemplo, assim, tem um espírito que tu sempre conflita com ele. Daí numa vida vocês são colegas de trabalho, daí tu vai lá e troca de trabalho, tu não vê mais ele. Aí em outra vida vocês são vizinhos, mas aí tu se muda, um dia tu se enche o saco, se muda e tu não vê mais ele. Até que numa vida tu vai lá e coloca ele como teu pai, tua mãe, tua mana. Então, tipo, enquanto tu não resolve aquilo, tu vai fazendo pequenas alterações até que tu dê jeito, né? É a minha visão. Também pode Na acrescentar. doutrina espírita, o corpo, na verdade, é o, entre aspas, não muda muito, não influencia muito na missão ou na função do espírito na Terra. O que que às vezes vai fazer um espírito que estava como homem virar como mulher? Para que ele viva as experiências que ele não teve na última encarnação e que muitas vezes ele pode ter menosprezado, diminuído as experiências de uma mulher. Então, ele vem naquele corpo, naquele contexto, para que ele possa vivenciar aquela experiência e desmanchar dentro dele aquela carga energética negativa. Mas não muda só o corpo, pode mudar, como a Mana falou, o contexto. E o espírito ele está inserido no local onde ele deve estar. Não é uma escolha assim, vou escolher um país tal, vou escolher um país nórdico, vou escolher um país. Tem muito a ver com os resgates que ele precisa e também com a família espiritual dele, onde ela está alocada, né? Então, às vezes acontece da gente ouvir na doutrina espírita que tem pessoas pelo mundo inteiro espalhadas que são da nossa família espiritual. Talvez a gente nem encontre nessa encarnação, mas nós estamos com aquelas que era mais urgente, mais necessário
o nosso convívio material, digamos assim. Então, não muda só o corpo, mas o corpo é o que menos interessaria, digamos assim, ao espírito, porque ele pede o corpo que seja capaz de suportar e de assimilar todas as coisas que ele quer fazer, né? Tudo aquilo que ele precisa melhorar. Então, acontece, por exemplo, às vezes, de numa psicografia, um espírito falar assim: ah, eu tive que vir com as limitações da minha saúde, porque senão eu iria cometer alguma coisa contra a minha própria vida. Ou eu tive que passar por tal situação, porque senão teria acontecido tal outra coisa. Então, o corpo ele é muito importante, mas ele é só uma das ferramentas que a espiritualidade tem para nos convidar a resgatar e aprender as nossas lições, né? E também, né, mano, só acrescentando, não tem a ver nem com a pergunta, mas só para dar uma complementada, é bem legal também quando a gente percebe, assim, que tem seres que vêm, claro, para quando a gente vê com o ego, isso é muito doloroso, né? Tem seres que vêm, tipo, com 1, 2 aninhos desencarnam, ou vivem 30, 50 anos, mas uma vida muito, assim, com limitações físicas, mas quando tu vai ver, aquele espírito alterou todo o jeito daquela família reagir. Aquela família toda era super focada em coisas supérfluas, materiais, não tava nem aí. E aí vem aquele ser que às vezes tu tem que largar o teu emprego pra cuidar integralmente daquele ser. Então, tipo, sabe? Dá um parante quieto. A Josi E perguntou uma coisa sobre. Ai, desculpa, achei que tinha acabado. A Josi perguntou uma coisa sobre a sessão que eu mesma vou responder, tá? Ela perguntou quanto tempo dura a sessão de terapia. Depende, linda, quanto tu quiser. Pode não. ser uma, duas, três, quatro. Não, brincadeiras à parte. É um pouco diferente da psicologia tradicional, tá? Então não é tão preso ao relógio assim, mas a Lana vai explicar melhor. Pessoal, então tem as sessões de conversa e as sessões de investigação do inconsciente. As sessões de conversa, teoricamente, é para durar 1 hora. As sessões de investigação do inconsciente, como a gente envolve o processo, né, do relaxamento, da meditação, é complicado ficar ali esperando, meu Deus, tem que sair daqui, porque vai dar no horário. Então, às vezes dura 2 horas, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, é muito de cada pessoa. Tem pessoas que deitam e já. Banho, eu tô vendo aqui, né? Tudo. Tem pessoas que deitam e aí entram bastante no relaxamento, relaxam o corpo físico, sentem a paciência se expandir, a consciência se expandir e a paciência também, né? E depois vai começando assim aos pouquinhos. Então, cada um tem um processo, né? Como uma dificuldade. É uma dificuldade. Foi ótimo porque a Camila falou kkk horas e o Alan falou assim, dura o tempo que tiver que durar. Arrasou. Gente, no caso, tenho muito essa sede, assim, de que tudo seja possível seja sanado, né? A gente teria conversado, só que, claro, que eu também tô no aprendizado aí de estabelecer, né, limites e tudo mais, nós estamos aí. A, Vale muito a pena. a Ana falou ali da questão que nas constelações familiares também funciona assim, né? Uma repetição da situação até aprender. Eu acho interessantíssimo isso, porque, tipo, se tu não aprendeu aquilo com o vizinho, com o colega de trabalho, com fulano, com ciclano, vai ter, enquanto tu não resolver, aquilo vai acontecer, né? E até na questão do padrão, assim, da ancestralidade. Ah, sempre teve uma mulher na minha família que abortou. Ou sempre teve a minha mãe, a minha avó, as minhas tias, as minhas bisas, as minhas tatas sempre foram submissas à sociedade ou a uma relação. Quem é que vai ter a coragem de quebrar esse padrão, né? Que não é fácil. Então, todos nós temos, né? A gente não pode, tipo, deixar de lado isso, a vida atual, da nossa encarnação atual, porque tem coisas que tu te lembra, que te magoaram, que te afetaram daqui. Então, tem vezes que a pessoa vai fazer a sessão de investigação do inconsciente e não necessariamente ela acessa uma vida passada, mas coisas daqui. Então, o que que é isso? É os mentores querendo mostrar. Ó, gente, tem aí uma carga lá do passado, mas tem coisas daqui que também são importantes, né? Isso é uma coisa interessante de pontuar também, né, gente? Que por mais que você venha na terapia, eu falando você, por mais que tu venha na terapia e fale, eu tenho isso e isso que eu quero pontuar, eu quero entender melhor. Quando a gente vai para a sessão de investigação do inconsciente, por mais que eu tenha achado que te entendi e tudo mais, quem vai escolher o que tu vai acessar são os mentores espirituais. Porque até tem uma pergunta, né, mano, no livro dos Espíritos, a questão 399, eu acho, que pergunta: a gente
se lembrar das vidas passadas, e muita gente se pergunta, né? Nossa, se a gente esqueceu, não é porque tem um motivo, né? E na verdade é porque as coisas podem ser reveladas se forem informações úteis. Isso é, se tu vier aqui pra terapia, eu quero saber se eu fui bisavó da Beyoncé na vida passada. Ou se o que que eu fui, fui uma rainha, uma coisa assim. Isso vai, tu pode até deitar ali, mas não vai acontecer muita coisa. Então só flui com um sentido, com uma coisa que vai te acrescentar. E se for guiada por espíritos superiores. A Naninha tá aí no caminho firme e forte, mas eu ainda não me considero capaz de escolher o que que tu vai acessar pra tua melhora, pra tua reforma íntima. Então eu quero chato, ficar contigo mesmo no presente, né? E a tua consciência se expandir depois daquilo que vai acontecer, os mentores espirituais que escolhem. Se tu vai acessar aquelas questões que tu trouxe, se tu vai acessar outras questões depois daquelas, né? Enfim. Porque eles entendem que as coisas nos afetam mais ou menos. Talvez a gente tá ciente aqui que a gente tem uma mágoa de uma amiga que falou uma coisa pra gente, e quando vê a gente se magoou lá há séculos atrás com uma outra coisa. E talvez a coisa que essa amiga fez nessa vida nem era tão grave, mas os sentimentos da mágoa vêm com tudo, por causa lá daquela mágoa forte daquela outra época, né? Isso aí é o que nós falamos do gatilho, né, gente? As coisas que a gente tem que afloram na gente, às vezes até de forma assim, de forte demais, digamos assim, exagerada, não é por aquela situação pontual, são as situações que vêm de toda a nossa carga kármica que está dentro do nosso inconsciente ou subconsciente e que é acionado cada vez que aquilo ali é cutucado. Então, não existe assim, ah, a minha personalidade é ser assim. Isso não é uma questão de personalidade, muitas vezes é uma questão do que está já no nosso crânio, que é aquela parte que a gente não acessa, né, no nosso cérebro, e que está nos trazendo essas memórias emocionais, digamos assim, que a gente acessa em determinadas situações. Por isso, até as sensações de déjà vu, de repente, pode ser um exemplo, né? Que a gente, ah, eu nunca tive no lugar, mas eu já me senti lá naquele lugar. Gente, estamos acabando o tempo. Uma hora eu não acredito. Partiu a BR Terapias. Gente, sigam a BR Terapias no Instagram, ela posta um monte de conteúdo lá. Antes que acabe a live, eu quero só dizer para vocês que eu ia fazer um texto, não deu tempo. Mas para trazer uma reflexão para o nosso momento só. Para vocês, ano passado e hoje, quanto valia um abraço? Que preço tinha um beijo? Que preço tinha apertar as mãos e dar um abraço nas pessoas que vocês encontravam na rua? Que preço tinha a liberdade de comer um lanche, de tomar um café no café da esquina? Que preço tinha visitar alguém que tu ama? Que preço tinha passear no jardim? E que valor nós estamos dispostos a dar a isso agora? E quanto nós queremos pagar por isso agora? Não de dinheiro, mas de tempo. Quanto tempo nós vamos investir quando isso tudo passar nessas coisas que não tem preço, mas tem muito valor? É isso Arrasou. aí. Beijos. Muito obrigada, gente, por estarem aqui, pela interação. Muito obrigada. Espero que tenham gostado. Vai ficar salvo aí. Fala alguma coisa, mano. Aproveitem a encarnação de vocês, não deixem para depois, por favor. Obrigada pelas palavras motivacionais. E, independente de crença, de religião, aproveitem o dia, gente. A gente não sabe quando Foi. vai ter.